Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Centro de Treinamento VATSIM. Estamos fazendo aí o curso IFR e essa daqui é a aula número 5. A gente vai falar hoje sobre o Instrument Land System, conhecido aí e famoso ILS. Bem, esse vídeo ele não visa aprofundar no assunto de ILS, uma vez que a gente vem falando principalmente sobre a navegação, os instrumentos de navegação da aeronave. Então a gente já falou sobre o VOR, sobre o DME, falamos do NDB também, e agora a gente vai falar do ILS. Bem, antes de falar de ILS, a gente precisa saber que existem vários sistemas de aproximação. Alguns sistemas de aproximação são de precisão e outros de não precisão. Nós já estudamos o NDB, porém a gente só utilizou ele para navegação. Todavia, ele também é um instrumento utilizado para algumas aproximações de não precisão. O ILS, como eu já disse, ele vai fazer com que a aeronave ela consiga ter uma orientação tanto lateral, que é aquela mesma navegação que a gente faz com o VOR, com o NDB, e também a orientação vertical, ou seja, uma rampa de aproximação para que a aeronave chegue até a altitude de decisão, que é a conhecida DA. Porém, a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, porque a gente vai basicamente aprender o que é ILS, vamos fazer um pouso ali simulado, porém, a gente vai aprofundar muito mais em ILS quando a gente falar sobre as cartas de aproximação por instrumento, e aí sim a gente vai fazer algumas aproximações ILS com mais afinco, ok? Então, para isso a gente vai seguir um sumário, uma introdução que eu já fiz. Vamos falar no desenvolvimento sobre as categorias de ILS, existem várias categorias. Os componentes da ILS, que são vários os componentes, a gente vai dar uma noção muito bacana para os senhores dos componentes que existem. E, lógico, os componentes eles já vão vir aí, é o localizador, o glide slope, os marcadores, o sistema de luzes e os princípios de funcionamento, é como ela vai funcionar. Ela basicamente vai funcionar na aeronave como se fosse um VOR, basicamente assim. Identificação e interceptação de uma ILS a gente vai fazer através de um vídeo aqui simulado, ok? E uma breve conclusão aí, beleza. Então, como eu já disse, a ILS ela vai ter vários componentes. Esses componentes eles farão uma espécie de uma rampa. É lógico que essa rampa é imaginária, mas eles vão fazer uma rampa, ondas que farão com que a aeronave se aproxime numa determinada rampa. Então ali eu já falei o sistema de pouso por instrumento. ILS é a sigla de Instrument Land System, ok? Com relação às categorias da ILS, são várias as categorias. Na realidade são 3 categorias e a terceira categoria ela é dividida em 3 partes. No Brasil, a maioria das categorias que são utilizadas, ou melhor, a categoria mais utilizada é a categoria 1. Na realidade, a categoria tem a ver com visibilidade de teto, ou seja, a categoria da ILS ela está proporcionalmente ligada às condições meteorológicas do local. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, a categoria 1, que é a que a gente mais vai ver aqui no Brasil, a visibilidade dela horizontal. Então, você olhando para frente, vamos dizer assim, melhor dizendo, para o nariz da aeronave, isso daí a gente conseguiria ver ali 2.400 pés. E o teto apenas de 200 pés, então o teto já é vertical, tá ok? Então a gente tem a visibilidade horizontal e a visibilidade, vamos dizer assim, vertical, que seria o teto, beleza? Passando agora para a categoria número 2, que apenas alguns aeroportos no Brasil estão operando com essa categoria número 2. Se eu não me engano, eu posso até estar errado e depois os senhores podem pesquisar, e quando a gente trazer aqui as videoaulas com cartas de aproximação a gente fala melhor sobre isso. Mas se eu não me engano é Curitiba, Guarulhos e Galeão que operam no CAT 2 somente, ok? Aí se os senhores forem ver, ó, a visibilidade horizontal
no caso é de 365 metros ou 1.200 pés, e o teto de apenas 100 pés. Agora olha que interessante agora quando a gente está com a categoria CAT 3. Olha que impressionante, principalmente com relação a CAT 3 Charlie, que é 0 de teto e 0 de visibilidade. Então visibilidade 0. No Brasil nós não operamos com nenhuma categoria A. Perdão, nenhuma categoria 3, ok? Então nem a A, nem a B e nem a C. Então a visibilidade, então a categoria da ILS vai de acordo com a visibilidade. Aí os senhores vão me perguntar, mas por quê? Bem, é um sistema de aproximação, por instrumento. Então o objetivo desse sistema é dar segurança, né, para a aeronave para chegar até a pista. Então se você não tem visibilidade, você precisa de orientação. Nesse caso, as rádios navegações e a navegação através da ILS vai fazer com que a aeronave chegue até a altitude de decisão. Os senhores vão ver mais à frente que a altitude de decisão vai ser primordial na aproximação, porque vai ser ali que os senhores vão decidir, como o próprio nome diz, se vão partir para o pouso ou se vão arremeter. É uma posição muito importante que a gente vai ver na parte de cartas aéreas, ok? Então aqui eu vou dar um exemplo lá do Galeão. A gente tem aqui uma visão ali da final da pista 1 no 5 do Galeão, se eu não me engano. E aqui a gente vai simular as categorias. Então aqui imagine-se a rampa da ILS, ok? Aqui a gente vai diminuir um pouco a cor ali do nosso aeródromo para ficar melhor. E aqui a gente vai traçar duas linhas que vão balizar a gente, ok? A primeira para balizar ali falando sobre a categoria 1, então lembrar que o teto é de 200 pés, ok? E a visibilidade horizontal, ou seja, da aeronave até a pista é de 730 metros, ok? A categoria número 2, ela tem um teto de 100 pés e uma visibilidade horizontal de 365 metros. Aí a CAT 3 aí já não tem teto, nenhuma delas a gente tem teto, e a visibilidade horizontal do CAT 3 Alpha é de 213 metros. Do Bravo é de 46 metros e do categoria 3, eu até escrevi errado ali, tá? CAT 3 Alpha de novo, é CAT 3 Charlie, é visibilidade 0 e teto 0, tá ok? Então, só a título de conhecimento, aqui onde está Alpha não é Alpha, tá ok? Aqui vai ser Charlie. Então aqui, ó, onde está Alpha aqui, essa categoria aqui, ó, é CAT, é CAT 3 Charlie, ok? Beleza assim? Ok, pessoal, então, desculpa, deixa eu voltar aqui. Beleza. Agora com relação aos componentes, ainda utilizando o aeródromo do Galeão como exemplo, tá ok? A gente vai mostrar os componentes. Bem, aqui a gente está simulando a rampa ainda e os senhores estão vendo aí 3 bolhas, vamos dizer assim. Essas bolhas azul, amarela e branca, elas representam os marcadores que eu vou falar daqui a pouco. Antes de falar dos marcadores, a gente precisa saber que essa rampa de aproximação ela tem uma angulação, ok? Um ângulo de aproximação. Esse ângulo, na maioria das vezes, ele é de 3 graus. Todavia, existem aeródromos com angulações diferentes. Mas por quê? Devido, logicamente, a obstáculos e algumas situações que fazem com que ela tenha ou menos angulação ou mais angulação, ok? No Brasil a gente vai ver na maioria das vezes com 3 graus, porém podemos ver com 3,3, com 2,5 por aí, então a gente consegue ver, beleza? Também são instalados na ILS, eu já demonstrei, são essas bolhas aí, os marcadores. Então normalmente a gente tem um marcador externo, o médio e o interno. Se eu não me engano, no Galeão a gente só vai ter o marcador externo. Normalmente a gente possui os outros marcadores em aeródromos que possuem a categoria 2 e 3, porque são essenciais para fazer as aproximações onde a gente tem visibilidade mínima, ok?
No marcador externo, a gente na aeronave vai possuir, na realidade só para que os senhores entendam, esses marcadores são como se fossem estações NDB, ok? Alguns são realmente estações NDB. Mas o objetivo deles é balizar a rampa. Como o próprio nome já diz ali, ó, marcador externo, ele vai estar bem no início da rampa ali e ele vai estar de 4 a 7 milhas náuticas ainda do aeródromo. O marcador médio, na realidade, ele é a média entre o marcador interno e o externo. Então ele vai estar balizando na metade da rampa de aproximação. E o marcador interno, ali ele está na DH, que a gente não vai tratar desses assuntos de nomenclatura por enquanto, tá ok? Mas o marcador externo na aeronave possui um sistema onde tem uma iluminação, aqui no caso na cor azul, com essa letra O aqui, conforme os senhores estão vendo. Na aeronave, o que acontece? Em algumas aeronaves, esse sistema ele fica externo aos instrumentos, e aí os senhores conseguem ver realmente isso daqui que aparece aqui, esse marcador aqui, desse jeito que está aqui. No C90, que é a aeronave que a gente está utilizando, no próprio no horizonte artificial dele, essa luz aqui ela vai piscar, ok? Quando tiver um marcador externo, só essa luz aqui que vai piscar. Passando pelo marcador médio, vai piscar essa luz amarela, e passando pelo marcador interno, essa luz branca aqui, ok? Os senhores vão conseguir perceber que a gente vai fazer essa aproximação aqui na pista 1 no 5 na aeronave. Então o objetivo desses marcadores é simplesmente fazer com que os senhores saibam, através de áudio e através de um sinal que aparece no instrumento da aeronave, a posição em que os senhores estão em relação à rampa de aproximação. Então, a determinado momento eu estou no marcador médio, ou estou no marcador externo, ou estou no marcador interno. E é lógico, com a carta de aproximação que a gente vai ver mais na frente, existe uma altitude que os senhores devem estar em cada marcador. Então, por isso que eles são muito importantes, beleza? Bem, além disso, a gente possui as luzes de aproximação. Qual o objetivo dessas luzes? Imagina uma situação em que os senhores têm visibilidade 0, numa categoria 3, por exemplo. Ao se aproximar do marcador interno, os senhores já vão conseguir visualizar essa iluminação e aí sim fazer uma aproximação segura. O objetivo dela é balizar visualmente o piloto na hora da aproximação, beleza? E a gente tem aqui um outro componente extremamente importante, que é o Glide Slope. O que é o Glide Slope? Bem, o Glide Slope, a finalidade dele é fazer com que a aeronave se mantenha naqueles 3 graus. Algumas aeronaves possuem um instrumento, ok, que é o instrumento de approach, que é aproximação, em que se os senhores apertarem lá o botão approach, a aeronave ela vai seguir de acordo com a rampa prevista pelo Glide Slope. Algumas aeronaves não possuem esse sistema de approach automático ou glide slope automático, e aí os senhores, logicamente, senhores que terão que fazer a rampa de aproximação. Mas o glide slope vai orientar através do GSI. A gente já falou sobre o CDI, que é aquela barra horizontal que faz com que a gente se alinhe no VOR, e agora a gente vai ter o GSI, que é Glide Slope Indicator, ok? Aí justamente esse GSI é que vai fazer com que os senhores se balizem na rampa horizontal. O localizador ele fica na cabeceira oposta de aproximação, e o objetivo dele é alinhar a aeronave verticalmente, enquanto o Glide Slope o localizador é para balizar horizontalmente a aeronave, ou seja, a navegação lateral, e o Glide Slope na vertical. Então, enquanto o Glide Slope faz com que a aeronave se oriente para descer numa rampa de aproximação correta, o localizador alinha a aeronave. A gente vai conseguir perceber melhor isso daí quando a gente for tratar exclusivamente da aproximação na prática. Bem, o funcionamento é idêntico ao do VOR para sintonizar. Na maioria das vezes a aeronave possui a ILS, o sistema ILS instalado no nave 1 da aeronave. Dificilmente você vai ver no nave 2 o ILS.
Então, lembrar que toda vez que os senhores precisarem, lógico, os senhores vão ter que ler o manual da aeronave e provavelmente ele vai falar isso. Mas na maioria das vezes os senhores irão sintonizar a frequência da ILS na navegação 1. Então a gente tem um instrumento de navegação. Aqui nós temos o nosso HSI do nosso C90, tá ok? Então, sintonizado a frequência da ILS, assim como no VOR, ele vai aparecer aqui no canto superior direito a ILS, a sigla da ILS, o curso da ILS, ok? E aqui, ó, o tempo para aproximação aqui da ILS. Isso daí porque também algumas ILS possuem o DME no localizador da aeronave, instalado no localizador da aeronave, ok? Bem, e aí a gente vai falar do GSI. Vamos lá. Em algumas aeronaves, o GSI ele é simplesmente uma barra horizontal. Então eu vou simular aqui também na cor verde. Então na maioria das vezes você vai ver um GSI que seria isso daqui apenas, ó. Vocês lembram do nosso CDI? Então o CDI ele ficava assim, ó, oscilando para acertar a aeronave na horizontal, ou seja, a navegação lateral. O GSI ele vai ficar aqui na horizontal e é justamente para saber se os senhores estão na rampa de aproximação. Só que não é o caso do C90. O C90 e o GSI dele é esse aqui, ó, essa bolinha verde aqui, ó. Então o GSI, para que você esteja na aproximação correta, ele deve estar nessa posição, desse jeito aqui, ó. Se ele estiver, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. Se ele estiver nessa posição, se ele estiver aqui nessa posição, significa que você está mais alto do que a rampa de aproximação. Se ele estiver aqui na parte de baixo, como está acontecendo aqui, significa que você está abaixo da rampa de aproximação. O HSI dele fica bem aqui nessa posição aqui, ó. Os senhores estão vendo, ó. Eu estou iluminando aqui com laser. Nessa situação, a aeronave está exatamente no localizador. Porém, aqui no HSI você já consegue ver isso. Aqui no horizonte artificial, ele também possui o sistema aqui de CDI, que é justamente essa bolinha. Então, o que acontece? Para que os senhores estejam com a aeronave alinhada na rampa de aproximação e no localizador, vai ter que estar com essa bolinha aqui centralizada aqui e essa outra aqui da lateral centralizada. Isso significa que você está na direção da rampa de aproximação, tá ok? Então a pista estaria nessa posição e os senhores estariam alinhados aqui com a pista, ok? Então estariam certinho. E eu falei ainda sobre os marcadores, lembra? Olha o marcador externo aqui no C90 onde que ele aparece. Ele vai piscar e se você sintonizar, ou melhor, se você ativar o efeito sonoro, ele também vai aparecer o efeito sonoro para os senhores. Beleza? Bem, e aqui, e assim a aeronave vai ser conduzida ali, tem uma espécie de um túnel, um cone, né, vamos dizer assim, onde a aeronave vai entrar. E ali representados os marcadores externos do meio e médio e interno. E aí você vai fazer a aproximação com segurança. Bem, a identificação e interceptação de uma ILS a gente representou aqui através de uma carta de aproximação ILS lá do Galeão. Aqui a gente só colocou aquilo que é pertinente para a gente. Ok? Os senhores vão ver que essa aproximação ela possui um marcador externo, que ele fica mais ou menos nessa posição aqui onde está a Robolta, ok? Porém aqui na carta ele não é representado. O que a gente precisa saber para interceptar a ILS? Bem, a primeira coisa que a gente precisa saber, logicamente, é a frequência da ILS e ela vem na carta, assim como no VOR. Então aqui ele já até falou, o localizador dele ele vem acompanhado no DME.
Por isso os senhores viram lá naquele slide anterior que aparecia também a distância para chegar no localizador, ok? Aqui também a gente tem a sigla da ILS, que ela também é composta por 3 letras, e aqui o código Morse, beleza? O que é importante também aqui? O curso da ILS, extremamente importante. Então esse curso que a gente vai chegar aqui é no 148. Na nossa simulação, o que a gente vai fazer? A gente vai estar mais ou menos nessa posição aqui, ó, ok? Então nosso glide slope não vai estar interceptado, o localizador não vai estar interceptado, só vai interceptar quando a gente chegar aqui, aí a aeronave vai curvar à direita e fazer a aproximação, ok? Nessa simulação eu vou utilizar o botão Approach, tá ok? Porém, o objetivo não é a gente executar a ILS, aprender como se executa a ILS e tudo mais. É simplesmente os senhores entenderem como funciona essa navegação e verem que ela realmente funciona. Então a gente vai chegar até a cabeceira da pista, onde a gente vai encerrar a nossa videoaula. A gente vai colocar um clima totalmente fechado para que os senhores vejam que realmente o instrumento funciona. A gente vai ficar olhando para os instrumentos até chegar a 500 pés. Quando chegar a 500 pés, a gente vai voltar a câmera para o lado de fora da aeronave, vamos pausar e vamos visualizar a pista. Nesse momento a gente desativaria aí o piloto automático e faria o pouso manualmente. Ok? Então não existe essa situação aqui no Brasil, por exemplo, de fazer a aproximação e fazer um full ILS. Quando os senhores ouvirem esse termo full ILS, é fazer com que a aeronave realmente toque o solo totalmente através da radionavegação ILS. Não existe no Brasil essa situação, beleza? Então agora a gente vai fazer a nossa simulação para que a gente consiga ter uma noção de como funciona a ILS. Então vamos lá. Ok, pessoal, então a gente está aqui na nossa aeronave, a gente já está para fazer uma aproximação aqui ILS, tá ok? A gente está muito próximo de fazer a nossa interceptação ILS. A primeira coisa que a gente tem que fazer na aeronave é colocar aqui, ó, o Nav 1, ativar o Nav 1. Ele não vai ativar, os senhores escutaram o barulho, mas ele não vai ativar porque o voo está pausado. Eu vou tirar, ele vai ativar, ó, ok? Esse MKR Beacon aqui nada mais é do que os marcadores, tá ok? Então a gente tem que deixar ele acionado, beleza? A minha altitude ela já está zerada aqui, porque a gente já vai fazer a aproximação. Lembrar daqui da nossa ILS, que é no Nav 1, tá ok? Então eu vou colocar aqui a frequência de ILS, que é 1 no 0 decimal 30, e vou ativar ela. Já ativei ela, ok? Por enquanto ela não interceptou porque está pausado o voo. Beleza, aqui os senhores já vão ver que vai aparecer praticamente tudo. Minha velocidade ainda está alta, eu vou já baixar os flaps e tudo mais, mas não se preocupe com relação a isso daqui, tá bom? Então, notem do lado de fora, então eu vou colocar aqui ó, um Shift 4, olha a visualização que eu tenho, 0, ok? Então eu estou numa aproximação aqui CAT 2, então a gente não consegue visualizar nada. Então a gente vai utilizar somente os instrumentos. Eu já coloquei o curso aqui 148, tá ok? Para a gente interceptar aquele curso que a gente já viu na aeronave, no nosso vídeo. Então vamos lá, vou tirar o pause. Ah lá, já interceptou. Olha o GSI, eu vou já acionar aqui o meu trem de pouso para minha velocidade diminuir. A gente já interceptou a ILS, tá ok? Então deixa eu só manter agora sem... Vou manter só sem nós aqui. E só para que os senhores tenham noção, eu vou apertar aqui o botão Approach, que é aquele que eu falei que algumas aeronaves já possuem. Só para que a aeronave consiga fazer a aproximação ILS e eu apenas me preocupo em demonstrar aqui os componentes, ok? Notem aqui o meu GSI, ó. Isso daqui é o meu glide slope. É interessante sempre interceptar o localizador. Então o localizador, o que é o localizador? É aquela mesma situação como se fosse um VOR, tá ok? Deixa eu manter sem nós, que minha velocidade está muito baixa.
Olha aqui o meu HSI, ou melhor dizendo, o CDI aqui, ó, já começou a mexer. Eu já estou me aproximando, olha lá, ó. Já estou me aproximando de iniciar a curva aqui para ILS, ó. Minha aeronave começou a curvar. Já interceptei o localizador. O localizador, como eu disse, é o que vai centralizar a aeronave lá horizontalmente, ó. Então, ó, notem aqui a bolinha do meu CDI alinhando. E quando o meu GSI acertar aqui, essa aeronave detém esse sistema, minha aeronave vai descer sozinha, ó. Não sou eu que vou fazer ela descer, ó. Olha só. Olha aqui o meu GSI, que é o Glide Slope aqui, ó. Ele que ativou aqui o meu Vertical Speed, ó. Não foi eu que ativei o Vertical Speed. Eu não tô fazendo nada com a aeronave. A aeronave está fazendo aproximação sozinha, ok? Porque ela possui esse sistema aqui de approach. Deixa eu só centralizar aqui o curso. Então minha aeronave já está aproximando aqui, ó. Deixa eu diminuir minha velocidade, vou manter 100 nós, que é a velocidade de aproximação dessa aeronave. Ó, então o meu GSI está mantendo uma rampa de aproximação que não está centralizadinho, mas está ok, beleza? Desconsidere aqui essa diferença de altitude aqui, por quê? Porque eu não fiz procedimento de aferir o altímetro, ok? Não estou olhando carta, não estou olhando nada. Eu criei esse clima, tá ok? Então não é um clima real. Então só para que os senhores tenham noção de como funciona. Daqui a pouco os senhores irão escutar o marcador externo, que é o que possui aqui no Galeão. Lembrar que ele está aproximadamente 7 milhas por aí, ok? Conforme a gente já apresentou. Então, a minha aeronave agora sim, ó, tá na rampa de aproximação certinha, mantendo 100 nós. E aqui no localizador do curso 148. Eu não estou nem olhando lá para fora, ok, pessoal? Os senhores vão ver que eu vou chegar a 500 pés e aí sim eu vou visualizar lá a parte de fora da aeronave, os senhores verem que a ILS realmente funciona. O objetivo é tão somente demonstrar que a ILS, então, como eu disse, funciona basicamente como um VOR. Ó, estamos chegando próximo ao marcador externo, ó. Vai chegar a 7 milhas. Ó, notem que ó, a minha aeronave, quando ela começa a baixar o GSI, ela mesma já vai acertar, ó. Olha lá o meu Vertical Speed, ó. Olha o marcador externo ali, ó. Isso que os senhores estão escutando, ó. Esse é o marcador externo. Então nesse momento a gente faria o check para pouso, tá ok? Trem de pouso, tudo mais, flap. Seria o momento ideal para a gente fazer um check de pouso, beleza? Eu vou só inibir aqui esse botão aqui. Eu inibo os alertas de terra, ok? Ou seja, de aproximação de solo. Mas ele é muito importante, principalmente se a gente estiver voando com baixa visibilidade. Vamos dar uma olhadinha lá do lado de fora. Não, não vou olhar do lado de fora não, para não perder a graça, ok? Vamos lá. Então estamos a 5 milhas. Teríamos os outros marcadores, que não é o caso aqui do Galeão, tá ok? Então estamos com visibilidade 0 ali, CAT 2, eu coloquei no X-Plane CAT 2, tá ok? Então provavelmente a gente já vai ter uma visualização horizontal quando a gente chegar na pista. Ó, estamos aproximando aí de 1000 pés. Quando tiver 500 pés eu vou pausar a simulação e a gente vai colocar a câmera lá do lado de fora.
essa aeronave detém o alerta de 500 pés. Eu vou aguardar o alerta de 500 pés para pausar a simulação. Estamos a 4 milhas e a 3 minutos. 2 minutos agora. Estamos chegando a 500 pés. Ok, chegamos a 500 pés. Então, já vou até indicar aqui em vermelho. Notem aqui, ó, o meu CDI, ok? Que também é o mesmo aqui, tá ok? O CDI está alinhado e o meu GSI também está alinhado na rampa de aproximação. Beleza? Então vamos ver se a gente está já com o visual da pista. Vamos dar uma olhada lá, ó. Olha lá a pista onde ela está, ok? Então notem que a gente estava com a visibilidade, ó, horrível. Porém, ó, se os senhores notarem, as luzes que eu comentei, elas auxiliam para que a gente consiga fazer uma aproximação segura. Então, se a gente colocar aqui, ó, então as luzes indicam a posição aqui para a gente fazer a aproximação. Então, olha lá a pista, ok? Mesmo com baixa visibilidade, a gente conseguiria fazer essa aproximação, ok? Então, a gente desativaria nesse momento o nosso piloto automático e faríamos a aproximação manualmente. Beleza, pessoal? Bem, pessoal, então finalizamos mais uma videoaula. Espero que os senhores tenham gostado dessa videoaula. Então, a próxima videoaula a gente já vai falar sobre alguns tipos de navegação moderna, tá ok? E aí depois a gente vai partir para as cartas aéreas e aí vai ficar bem mais interessante as nossas videoaulas. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.